Essa aqui é a Ariel, que imigrou para Portugal com o marido dela e eles trabalhavam num restaurante. O cara não aguentou o trabalho e ela continuou trabalhando exaustivamente, 10 horas em pé. E esse cara, que no namoro era maravilhoso, um cara incrível, no casamento, lá em Portugal, se tornou uma pessoa muito difícil de conviver. E ela vai dizer todos os motivos que levaram à decisão dela de pedir o divórcio. E aí a questão que eu trago para vocês é: será que já existem sinais no namoro que a gente percebe como é que vai ser o casamento, a convivência com a pessoa? Será que a gente deixa de observar esses sinais? Ou será porque a gente está apaixonado? Será que a gente releva esses sinais porque a gente está apaixonado e a gente não percebe? Ou a pessoa muda mesmo? Porque quando casa, são outras exigências, são outros pensamentos e a pessoa começa a te cobrar de uma maneira que ela não te cobrava no namoro. Como é que é, hein? Bom, a Ariel vai contar tudo com riqueza de detalhes, essa fofoca de como ela pediu a separação, os motivos que levaram a isso, e eu quero que você acompanhe comigo. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora! Eu não falo mal do meu ex, e eu que pedi o divórcio. Aí, recentemente, eu descobri que, como eu não falo mal dele, eu que pedi o divórcio, as pessoas imaginam motivos para o término. Aí vocês imaginam, né, o que passa na cabeça. Então eu vou contar motivos pelo qual eu pedi o divórcio. Óbvio que foi uma junção de coisas, mas eu vou falar o primeiro momento que me fez cogitar isso. Eu casei com um brasileiro e fomos para Portugal juntos, e lá eu trabalhei em restaurantes e ele principalmente na construção civil. Ele não aguentou a rotina de restaurante, ele trabalhou acho que um mês no primeiro restaurante que eu trabalhei, não aguentou a rotina e preferiu a construção civil. O meu primeiro emprego, o meu patrão era muito xenofóbico, ele humilhava muito a gente, mas eu aguentei até ele se estabilizar no trabalho dele, então eu fiquei 6 meses nesse emprego. Aí quando ele se estabilizou assim em um, eu saí para procurar outro. Esse segundo lugar que eu trabalhei ficava a 1 km e 200 metros de casa, não tinha ônibus para lá, eu não dirijo, e aí eu ia andando, demorava 40 minutos para ir, e na volta demorava cerca de 50 a 1 hora para voltar, porque era só subida. Então, para ir, para descer todo o Santo Ajuda, né? Já tínhamos um carro, então ele chegava em casa às 5 horas da tarde e eu saía do meu trabalho às 7 horas da noite. Como eu ficava 10 horas em pé, trabalhando, andando de um lado para o outro, sempre que eu saía do trabalho, eu ligava para ele e pedia para ele me buscar, e ele nunca ia. Aí, Ariel, ele nunca ia e você continuava ligando? Sim, porque na minha cabeça não fazia sentido. Tipo, de carro pra lá, ida e volta, era 5 minutos. Se ele chegava 5 horas, tipo assim, 5 horas da tarde, ele já estava em casa. Eu saía às 7, 2 horas depois. Como que a pessoa ainda estava cansada pra andar 5 minutos de carro, 1 quilômetro e 200 metros, ele não ia nem precisar de sair do carro. Só sairia de casa, entrava no carro, depois saía do carro e entrava em casa. Mas ele sempre falava que estava cansado. Ah, eu adoro os homens cansados, né? Muito cansado. O homem, ele tem essa coisa de ser o provedor, né? Essa coisa do ser o homem que trabalha e tudo mais, tá muito cansado. Só que fica parecendo que a mulher, ela nunca pode estar cansada, que ela nunca pode ter um cansaço de trabalho, nunca pode ter esse mesmo modus operandi. É como se o homem trabalhasse mais, fosse mais, mais, mais. Enfim, posso estar exagerando. Você acha que eu tô exagerando? Vamos continuar. Um dia, eu andei muito no trabalho porque teve muito movimento e eu saí de lá com os pés inchados. Gente, o meu almoço era 20 minutos, 30 minutos nesse restaurante. Nesse dia, eu só consegui parar por 10 minutos. Foi o tempo de comer mesmo e voltar ao serviço. Então, depois de 10 horas, tendo 10 minutos de pausa, o meu pé tava vermelho, tava inchado, tipo, tava apertado dentro do tênis. Eu mal saí do trabalho, eu tirei o tênis e doía muito. Aí eu liguei pra ele e pedi pra ele me buscar, e ele tava no meio de uma partida de LOL. Então, ele ficou muito bravo por ter que me atender, porque eu acho que eu liguei 2 ou 3 vezes seguidas, e ele me atendeu muito estressado e falou assim, aí eu pedi pra me buscar, falei que eu tava com muita dor no pé, eu falei, olha, eu tô com muita dor no pé, e a resposta dele foi, você me liga todos os dias e eu nunca vou, por que você continua me ligando? Mana, porque você é meu marido! Porque você é casado comigo? Porque eu espero alguma coisa de você? Você quer que eu não espere mais? Tudo bem. Que isso, mano? Você me liga todos os dias e eu nunca vou. Por que você continua me ligando? Porque você é um encostado. O cara trabalhava, né? Mas, pô, tava no meio da partida de LOL. Ok.
Ok, entendo a galera do jogo online, entendo a galera que joga, não vou falar mal, mas já falando, porra, a sua mulher, a pessoa que você quer passar a sua vida, a pessoa que você fala que é parceira, que você diz que ama, está com o pé inchado, machucado. Vocês sabem o que é estar com o pé inchado? Eu comecei a ficar velha, eu tenho 36, né? E eu comecei uma coisa que não existia na minha vida, que é o quê? Eu fico muito inchada das pernas quando eu tô principalmente parada muito tempo com a perna pra baixo. Isso acontece muito em avião, aconteceu agora na Argentina também. Acontece muito em avião. O que acontece? Depois que a sua perna tá inchada, seu pé tá inchado, e o meu pé é bem fininho, eu sou bem magra embaixo, né? O meu corpo é maior em cima. Meu pé fica... não cabe dentro do tênis. O que eu tenho que fazer quando eu tô em avião? Eu tenho que esperar o povo sair. Aí quando libera a minha poltrona assim, eu boto o pé pra cima pra dar uma descida pra eu conseguir enfiar o tênis no pé. Esse é o nível. Agora, a mulher tá 10 horas em pé trabalhando. Sabe o que é isso? Eu não sei. Nunca passei 10 horas em pé trabalhando. Com o pé inchado, machucado. Ela liga pedindo ajuda e o cara ainda mete uma dessa. Minha querida, pra mim terminava aí. Tipo, a pessoa não tem noção. Tipo, ninguém é obrigado a nada. O cara não é obrigado a buscar ela. Mas, poxa, tem um pouco de afeto e carinho. Tipo, você me liga todo dia, por que você insiste? Mano, realmente, eu não sei porque eu tô insistindo. Não sei. Eu devo ser louca de ter casado com você. Nesse dia, eu saí 7 horas do trabalho e eu cheguei em casa 9h50 da noite. Porque eu simplesmente não conseguia andar. Doía realmente muito o meu pé. Aí eu andava cerca de 5, 6 metros e sentava e massageava meus pés para eu conseguir andar mais um pouco. Então um trajeto que demoraria 50 minutos, 1 hora, demorou mais de 2 horas. E essa foi a primeira vez que eu pensei no divórcio. Não somente pela forma como ele falou comigo, mas por deixar claro que eu não sou uma prioridade, que não se importava comigo. E assim, gente, eu trato as pessoas do jeito que eu quero ser tratada. Então, o meu casamento podia não ser perfeito, mas eu sempre tratei bem. E se eu tivesse carteira de habilitação, tivesse carro, podia estar a 10, 20 quilômetros de distância. Eu deixava de fazer qualquer coisa para ir buscar, entendeu? Aí, quando eu ainda estava nesse trabalho, nós dividíamos casa com mais uma pessoa. No caso, nós alugávamos o quarto. Aí, se eu não me engano, tinha 2 pessoas morando na casa. Eu não lembro, mas a gente era próximo de um dos rapazes que era o patrão dele. E aí eu pedi pra me buscar novamente, porque, gente, eu ligava porque era muito exaustivo. Então, tipo assim, nesse período que eu trabalhei nesse lugar, ele foi lá me buscar, acho que 2 ou 3 vezes. Sabe o que eu acho curioso? Vocês repararam, né? Que no começo da história ela fala que ele não deu conta do restaurante. Ele trabalhou no mesmo restaurante que ela. Ele não deu conta do trabalho e preferiu ir pra construção civil. Sei lá, tava construindo coisas. O Bob, o construtor. Tá ligado? Sei lá, botando cimento nas coisas. Não sei o que isso significa. Mas ele não deu conta do trabalho dela. Então ele sabia o nível do trabalho dela. Ele sabia o quanto isso era cansativo. E ele estava cagando. Liguei pra ele, foi um dia que eu tava muito cansada também, pedi, ele não foi, era por causa de LOL, gente, ele vivia jogando LOL, e aí eu falei assim, sabe o que é pior? É que se eu pedisse pro fulano, ele viria, eu tenho certeza que ele viria. Aí ele falou assim, então pede, antes ele do que eu. Mano, antes ele do que eu. Se você quer ser uma pessoa casada, mas você quer seguir a sua vida como se você não fosse uma pessoa casada, pra que você está casada? Porque eu vou contar um segredo pra vocês, hein? Quando a gente se casa, quando a gente tem uma vida dois, quando a gente vive junto, a gente não faz só as coisas que a gente gosta. A gente faz as coisas que a gente não gosta, que saem um pouco da nossa rotina. Muitas coisas, sabe? Tem que entender a vida do outro. Assim como a outra pessoa te ajuda, você ajuda ela. Isso chama parceria, companheirismo. E esse cara, como pelo visto é normal entre o mundo dos homens, não sabe o que significa parceria. No vídeo de ontem a gente falou isso. Eu tive que ler a definição de companheirismo. Porque o vídeo da menina que tava com câncer e o cara simplesmente humilhou ela, tratou ela super mal. Então parece que as pessoas não sabem o que é ter uma vida dois, gente. Eu também não sabia, até ter, porque é difícil realmente você ter uma pessoa na sua vida e você começar a perceber que do tipo, tá, eu não moro sozinha. Tá, eu não posso só fazer as coisas que eu quero, porque a outra pessoa também quer fazer as coisas que ela quer, e a gente tem que juntar as nossas ideias, os nossos valores, os nossos propósitos, e a gente fazer as coisas que a gente quer junto e ter a nossa individualidade ainda. Ok, quer jogar LOL, quer se divertir, beleza, mas custa você ir lá, buscar a tua mulher e voltar pra casa e jogar LOL? Não tem problema nenhum, mas custa.
10 minutinhos do seu dia? Gente, eu não estou falando mal do meu ex. Eu sempre falo que ele é um homem de caráter, o caráter dele é intocável, ele é trabalhador, mas ele só não era um bom marido, entendeu? Ele é uma boa pessoa, ele é um bom amigo, ele é uma boa pessoa. Pra mim, ele só não era um bom marido. Curti, se quiserem a parte 2. Não era um bom marido, tudo bem, não é sobre caráter. Sabe aquela coisa? Gente, ele não me traiu, ele não me bateu. Sabe aquela coisa? Gente, ele não me bateu, ele não me traiu, ele não me maltratou. Mas ele era uma boa pessoa. Nossa, você tá comparando o teu ex com o lixão, que aí ele fica até ok comparado com o lixão. Ele é só um lixinho de banheiro. Parte 2 do que eu passei no meu casamento pra pedir divórcio. Tô morrendo de sono, mas como vocês são curiosas, já vou postar logo. Um adendo. Um adendo também, ó. Deixa eu. O perfil dela é esse aqui, ó. O arroba dela, gente. Tô mostrando os arrobas sempre nos vídeos. As pessoas ficam perguntando nos comentários, eu mostro nos vídeos. Ariel.Garcia. Se quiser depois seguir ela, tá? Vamos continuar aqui na história. Ela mesmo com sono tá contando comprometida com a fofoca. Quando eu falei que ele é um homem honesto, ou honesto é um homem de caráter, é porque ele é honesto, ele é trabalhador, ele cuida bem dos pais, ele, assim, nunca gritou comigo, não era um homem agressivo. Ele tinha falhas, mas ele tinha qualidades também. Tudo bem que falhou comigo. Eu estou entendendo o lado de vocês de falar que ele é sem caráter, mas eu estava olhando do outro lado, entendeu? Quando eu Amiga, ele cuida bem dos pais, só de você que ele não cuidava bem, né? falei da parte do caráter. Outra situação que acontecia no nosso casamento é que eu gostava de sair e ele não. Eu trabalhava em escala 6x1. É horrível. Então, no meu dia de folga, eu queria sair para fazer alguma coisa, tomar um café fora, um almoço, um jantar. E ele nunca queria sair porque gastava. Mas é assim, gente, um café da manhã para 2 pessoas, quando nós 2 saíamos para tomar café da manhã, tomar leite misto quente e tal, dava tipo 5,50 para os dois. A conta total 5,50. Ele recebia o dobro do que eu e quando a gente saía, quem tinha que pagar era eu. Basicamente porque eu que queria sair, não ele. Entendi. Então era daquele tipo assim, não quero sair. Só vou sair se você pagar. Aí ela, então tá bom, né? Mana, não é sobre o cara ter que pagar. Pensa que isso aí a gente tá falando de marido e mulher, tá? Era marido. Pessoa que tava morando junto. Não importa se casou ou não. Tava morando junto, querendo passar a vida junto. Foram pra Portugal junto, viver a vida junto. 5,50 deve ser de euro, né? Provavelmente 5 euros. 6 euros pra eles comerem os dois. Então você vai ter que pagar. Por mais que possa ser até barato, se parar pra pensar, 6 vezes 6, 36, né? Vamos lá, R$ 40 um almoço, um café da manhã. Tipo, o cara é um menininho mimado que você tem que ficar fazendo quase que uma chantagem pro cara poder sair com você. Aff. Isso quando eu conseguia convencer ele de sair comigo, porque normalmente eu saía sozinha. Aí, por exemplo, eu falava assim, nossa, eu quero tanto comer um McDonald's e tal. Aí eu falava, vai lá, ué. Sendo que quem tinha carro era ele, quem dirigia era ele, mas não queria me levar lá. Nem se eu falasse assim, passa só no drive-thru e tal, e a gente traz pra casa. Uma luta. Aí, não queria sair e tal, mas quando eu ia sozinha no shopping, pedia pra eu trazer lanche pra ele, pra casa. E eu levava. Porque é otária, amiga. A gente é otária quando a gente tá apaixonada e a gente não percebe os sinais de que a pessoa é tóxica. De que essa pessoa não serve pra gente. E quando eu falo que a pessoa é tóxica, não é que é uma pessoa ruim. Só é uma pessoa que pra gente é tóxico. Sabe aquela coisa que só fica mandando, vibrando energia, tipo, que você se sente mal, você se sente insuficiente, você se sente insegura, você começa a questionar qual é o problema que você tem, e aí você se sente um lixo, quando na verdade é o lixinho de banheiro que tá fedendo. Já começou a dar larva. E aí a larvinha vem pra você. E aí você começa a feder também. Mas lembra, o lixo de banheiro é ele. Se você não troca o lixo do banheiro, dá 5 dias, minha querida, é cheio de larva. Esse cara tava com larva pra tudo que é lado. Meu Deus, que comparação horrível, né? Me perdoa. Mas eu gostei da minha analogia. Já tinha larva no corpinho dela. Porque eu ficava repetindo na minha cabeça as coisas que ele falava. Tipo, nossa, realmente, quem gosta de sair sou eu e tal. Não é ele, pá. Então, o que custa, né? Já tô aqui no shopping, vou levar um lanche pra ele. Mas aí, esse lanche que eu levava, ele pagava. Aí, como eu falei, ele recebia o dobro do que eu. Às vezes até mais, porque ele recebia a diária. Então, tudo dependia do trabalho dele. Se ele trabalhasse 6 dias na semana, ele ganhava mais. Se trabalhava 5, menos, esse tipo de coisa. Mas as contas de casa era dividido meio a meio. Eu achava justo? Não, mas ao mesmo tempo, tipo assim, a gente é casado. Pra mim, meu dinheiro é dele, o dinheiro dele era meu, mas na cabeça dele, o dinheiro dele era dele e o meu dinheiro era meu. Nós nunca tivemos uma briga grande
mas tinha uma briga pequena que era constante mesmo, tipo, quase todos os dias, que era sobre lavar o banheiro. Porque eu saí daquele. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que é pior do que uma briga grande, são microdoses diárias de briguinhas que não se resolvem. Não sei se vocês já ouviram essa frase, eu já ouvi na espiritualidade, já ouvi muito essa frase, que é: o que não se resolve se repete. Se você não resolve aquela coisa vai se repetir até que você resolva. E muitas vezes a gente costuma fazer as mesmas coisas achando que o resultado vai ser diferente. E aí eu lembro de uma outra frase, que é do Albert Einstein, que ele fala assim, mais ou menos assim: insanidade é você achar que vai fazer as mesmas coisas e vai obter resultados diferentes. Ou resolve, porque senão vai se repetir. E isso é mandar larva pro corpo, porque isso é tóxico. Isso é uma coisa que todo mundo fica mal. Isso é uma coisa que o clima na casa é ruim. O clima no casal é ruim. É tudo muito difícil, sabe? Torna tudo pior. Tipo, resolvam as coisas que se repetem na sua vida, para que elas parem de se repetir, porque essa repetição torna tudo um lixo. Restaurante que era 1,2 km de distância e fui para um que era um pouco mais perto. Só que o horário era repartido, então eu trabalhava de 10 da manhã até 3 horas da tarde e depois retornava 6h30 da noite e ficava até 10, 11 horas da noite. Aí o que eu fazia? Eu acordava 7, 8 horas da manhã, dava uma geral na casa, porque a casa sempre estava arrumada, gente, porque como era compartilhada, por exemplo, louça nunca tinha na pia. Então passava pano nos moldes, varria a casa, passava pano no chão e ia pro trabalho. Aí eu chegava, 3h30 mais ou menos da tarde, fazia comida para quando ele chegasse ter janta pronta. Quando a comida já estava pronta, porque às vezes eu cozinhava comida para 2 dias, eu deixava para esquentar a comida, faltando 15 minutos para as 5 para quando ele chegar, ele ter comidinha quente. E aí ele montava uma marmita para levar pro trabalho. E uma das brigas assim, discussões estúpidas que a gente tinha todo dia é porque ele queria que enquanto ele estivesse comendo, 5 horas da tarde, eu lavasse a marmita dele e já montasse para o dia seguinte. Sendo que eu não fazia isso. Eu ia descansar, porque 6 e pouca eu ia voltar pro trabalho e ele ia ficar de bunda sentada a noite toda. Então ele podia lavar a marmita dele e montar, já que eu já tinha feito a comida. Mas foi o momento em que eu me vinguei de eu ligar pedindo todo dia pra me buscar e ele não me buscava. Então todo dia ele pedia pra eu montar a marmita dele e eu não montava. Aí, exatamente, ó, volta ao que eu tô falando. Aí fica essa coisa minando, você se torna inimigo do seu parceiro. Então, tipo assim, ela se vingou dele porque ele não fazia isso, e aí ele não fazia, e aí ela não fazia por ele. Vira uma inimizade. E vou falar pra vocês, gente, não dá pra se relacionar com uma pessoa que tem esse clima de inimizade. Não dá. Porque é muito ruim. E às vezes a gente faz isso porque a gente tá acostumado a ter um lar assim, a crescer assim na família, que também é assim, etc e tal. Mano, isso é muito ruim. Pô, é preciso se vingar do cara. E assim, tinha vezes que eu chegava do trabalho 3h30 e tinha sido um almoço muito corrido. Só tinha 2 atendentes nesse restaurante, era eu e mais um, então ralava muito. E às vezes eu chegava em casa e tirava um cochilo. E se eu perdesse a hora, ele chegasse 5 horas e a comida não estivesse quente, era outra briga, porque ele chegava com fome, tava esperando que a comida estivesse ali e não tava. Sendo que, desde o namoro, eu falei pra ele, olha só, eu sou uma pessoa que assim, você quer comidinha no prato, casa arrumada, tudo certinho, então eu não trabalho. Se eu trabalhar e você também trabalhar, então os afazeres da casa vai ser pra nós dois. Aí no namoro concordou, falou, não, com certeza, é assim mesmo. Então. Mas no casamento, gente, foi assim não. E tem mais coisa ainda. Que engraçado, ele não podia pegar o carrinho dele e em 5 minutos buscar ela no trabalho, porque ele tinha que descansar, que ele tava muito cansado. Mas ela, que chegava em casa 3 horas da tarde, tinha que sair 6 e pouca, ela, nesse período de tempo, tinha que trabalhar pra ele. Eu adoro como funciona a cabeça do Jurandir, Tonhão, que não consegue entender que existe vida além do próprio umbigo dele. Aí perguntaram pra ela assim, ele sempre foi assim? O namoro foi simplesmente perfeito. Ele era um cara incrível,
no namoro comigo. Se eu falasse que eu queria um açaí e ele estivesse sem o carro, ele pegava a bicicleta e ia lá na ponte que caiu buscar açaí pra mim. Pois é, tá passada, né? Quando a gente namorou, eu fiquei muito tempo sem emprego, porque não tinha. Eu entreguei mais de 700 currículos e não era chamada pra entrevistas. Então, todas as nossas saídas, ele pagava sem reclamar. Eu precisei ficar um mês em outro estado pra ficar com meu pai adotivo no hospital, porque ele fez uma cirurgia do coração. Ele pediu férias pra ir lá também. O único defeito que eu reparei no namoro e que eu conversei com ele foi: assim que a gente se conheceu, ele morava ainda na casa dos pais. E eu via que a mãe dele preparava o prato dele, ele não lavava a louça. Então, desde a primeira vez que eu fui na casa dele, que eu identifiquei isso, que era a mãe que arrumava o prato, e ele não lavava nem o prato que ele sujava, a gente sentou, conversou e eu falei: você pode parar com isso porque você não vai ter isso no casamento. Foi assim, conversa de 2 adultos. Eu falei: olha, eu estou acostumada a trabalhar desde cedo, então eu nunca preparei comida e dei na mão de namorado. Não vai acontecer e não vai acontecer com o marido. A menos que, se você quiser esse tratamento, você fala pra mim assim: não precisa trabalhar, seja dona de casa e aí você vai receber isso aí. Porque a sua mãe é dona de casa, ela não trabalha. Então, assim, ela consegue fazer tudo com muita disposição por conta disso. Mas eu morei sozinha, gente, por, sei lá, uns 5 anos. Então, eu sabia o trabalho que dava. Chegar do trabalho, da faculdade, ainda ter que arrumar a casa, aí preparar ainda a comida e dar na mão, não vai acontecer. Aí eu expliquei tudo isso pra ele. Ele falou: tudo bem. Eu falei: não, tudo bem, só não. A partir de agora eu não quero ver sua mãe entregando seu prato na sua mão. Você vai levantar e vai lá arrumar sua comida. Aí ele conversou com a mãe dele e parou de deixar ela arrumar o prato dela e ele começou a arrumar a comida dele. E assim que a gente terminava de comer, ele ia lá e lavava a louça. Então, tipo assim, gente, eu não casei com uma pessoa que eu identifiquei problemas e, sabe, fiquei quieta e deixei pra mudar no casamento. Não, todas as mudanças aconteceram no namoro. Se não tivesse acontecido, eu não teria casado. Todas essas conversas foram de por água abaixo, assim, depois que casou. Não sei o que aconteceu, gente, não sei explicar. Eu casei com um homem incrível que deixou de ser incrível. Mas o problema que você identificou no namoro foi um dos problemas que você citou como um dos motivos pro divórcio. E mesmo que você tenha alinhado com ele, no caso, o que parece é que esse cara queria uma segunda mãe. Ele queria que você fosse como a mãe dele. Nada novo no mundo dos caras héteros que querem a mulher que se casa, né? A mulher que ele escolhe pra casar, como se fosse a mãe dele, né? No fim das contas, você ia maternar ele. Agora, engraçado, né? Porque a mãe dele, dona de casa, isso é um trabalho. Então, ele nunca quis que você trabalhasse na casa. Mas ele queria todas as regalias que a mãe dele dava pra ele. Não é um homem, é um Jurandir Tonhão menininho. Aí perguntaram assim: tá bom, quero saber a reação dele quando você pediu o divórcio. Vamos ver. Foi de boa, gente. Ele aceitou tranquilamente, a primeira vez. A gente ficou 2 meses separados, morando na mesma casa. Por quê? Pra quem nunca imigrou, é assim, lá em Portugal a gente alugava quartos de uma casa. Aí, no caso, a casa que a gente morava tinha 3 quartos, e aí desocupou um, então eu pedi o divórcio e fui pra esse quarto, e a gente alugou a casa inteira. Alugamos o outro quarto pra outra pessoa. A dona da casa queria expulsar a gente para alugar a casa toda. Então, nós 2 alugamos a casa toda, ficamos cada um num quarto e alugamos o terceiro para amenizar o valor. Caraca, que bosta, morar com um ex dentro de casa, tudo bem, né? Porque eu tava imigrando, não tinha muitas condições de morar sozinho e tal, mas, pô, é basicamente morar no mesmo ambiente, cada um no seu ambiente, isso não dá muito certo. No emprego, que os nossos horários não batiam, que era aquele repartido. Então, eu já quase não via ele mesmo. Quando ele estava em casa e eu também estava, ele estava trancado dentro do quarto jogando, foi super tranquilo. Inclusive, nosso relacionamento até melhorou, porque ele não era de cozinhar. Então, eu continuei fazendo comida para nós 2. Só que aí o acordo era: você faz as compras e eu faço a comida. Se quiser que eu cozinhe pra você. Senão eu compro as minhas coisas, faço a minha comida e você faz a sua. Como ele não queria cozinhar, então eu economizei uns 100 eurinhos por mês. Aí ficamos 2 meses separados. Aconteceu uma situação muito ruim nesse período que eu não posso explicar pra vocês, mas eu precisei ser defendida. E a única pessoa que eu tinha lá era ele. Gente, eu só tinha ele e ele só tinha a mim. E aí ele agiu como um homem e me protegeu, me defendeu de uma pessoa. Nisso ele se tocou de todos os erros que ele estava cometendo antes e tal, que ele não estava me dando assistência, veio me pedir desculpa, aí pediu pra gente voltar. Foi a primeira vez que eu vi ele chorando e aí ele pediu muito pra voltar e eu voltei. Porque eu estava vulnerável pela situação que aconteceu comigo, porque ele me protegeu, porque eu estava me sentindo, sabe, acolhida naquele momento. E vulnerável, né?
vulnerável, porque vamos pensar, a gente não sabe o que aconteceu, uma coisa ruim, onde ela precisou de ajuda e ele precisou proteger ela de outra pessoa, né? Enfim, não sabemos o que aconteceu, mas a imaginação vai longe. Então, independente do que aconteceu, ela estava numa situação vulnerável e com medo, e nesse momento ele vai lá e aproveita e pede pra pedir pra ela voltar pra ele. Eu acho curioso, eu acho engraçado, porque beleza, você me protegeu, você me ajudou, mas isso não te dá o direito de, num momento que eu tô mais vulnerável, você querer que eu volte pra sua vida. Mas ok, pode ser que naquele caso ali ele tenha resgatado o amor ali, alguma coisa. Eu sentei, conversei com ele todos os pontos, falei dessa situação que eu contei pra vocês, falei que isso era inaceitável, a forma como eu estava sendo tratada estava inaceitável, que eu queria sair com ele, não queria ficar saindo sozinha, botei tudo em pratos limpos, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque os meses seguintes, gente, foram incríveis. Ele voltou a ser o cara que eu namorei. Então, a gente ficou muito bem durante 4 meses. Viajamos para França, fizemos um passeio de casal, Torre Eiffel e tudo mais. Aos poucos, as coisas foram voltando a ser como eram antes, porém menos intensas. Por exemplo, desde que a gente voltou, ele começou a me buscar todas as noites no trabalho. Todas. Até porque nesse trabalho eu saía às 11 horas da noite e ele comprou um patinete elétrico pra mim, então eu ia pro trabalho de patinete elétrico e na volta ele ia lá me buscar mesmo eu tendo patinete elétrico. Combinamos de todos os domingos a gente sair pra tomar café da manhã juntos, porque era folga dele, no caso a folga dele era sábado e domingo. Mas como eu entrava às 10h30, a gente conseguia ir tomar café da manhã juntos. E a gente revezava os pagamentos. Um domingo ele pagava, o outro domingo era eu. Então pra mim o relacionamento tava incrível perto do que eu tava tendo antes, né? Então tava maravilhoso. Só que a carteira de residência dele saiu antes da minha. E ele tava com muita saudade do Brasil, então ele veio sem esperar a minha sair. Então ele preferiu viajar sozinho e me deixar lá. Nisso a gente já tava assim, ele já tinha voltado a alguns hábitos de antes, mas tudo bem, pra mim tava tudo bem. Essa viagem dele pro Brasil, ele ficou 1 mês e 1 semana aqui, se eu não me engano, foi mais de 30 dias. E assim, nesses 30 dias ele me ligou 2 vezes e foi pra pedir dinheiro. Eu mandava mensagem todo dia quando eu acordava, de bom dia. Quando ele acordava, ele respondia o meu bom dia. E à noite eu dava boa noite e ele dava boa noite. Então ficou esse período, a nossa conversa se resumia quase que a isso. Eu acho ok, assim, a pessoa que tá imigrando e tal, aí finalmente consegue sair do país, né, porque tem o negócio da residência e tal, aí voltar pro Brasil, né, que é o país dele. Mas, pô, você tá casado com a pessoa, você tá junto com a pessoa, e aí você simplesmente vai embora. Tipo, é dinheiro, né? Dinheiro do casal pra você comprar uma passagem, uma viagem e tudo mais. E deixa ela sozinha, acho meio paia. Primeiros 15 dias eu chorei muito, eu tenho ansiedade, então eu fiquei muito ansiosa. E um dos dias eu acordei tendo crise de ansiedade e eu mandei mensagem pra ele, era 6 horas da manhã pra mim, pra ele era 2, então eu não liguei pra ele pra não acordar ele. E eu falei, eu tô tendo crise de ansiedade, não tô bem e tal. E aí, quando ele acordou, ele respondeu assim, me deu bom dia e tal, aí selecionou a mensagem de que eu estava tendo crise de ansiedade e respondeu assim, ainda bem que você já tá acostumada. Mona, ainda bem que você já tá acostumada com crise de ansiedade. Mona. Meu Deus, eu me odiava. E aí, eu ficava perguntando pra ele se eu podia ligar, que eu queria ver ele, que eu estava com saudades e tal. E ele sempre falava que não, ou daqui a pouco, ou coisas assim. E assim, gente, eu acho que eu consegui ligar pra ele 2 vezes, ou 1 vez só. Não lembro, ou foi 1 ou foi 2. E aí eu comecei a ficar muito revoltada, que eu fiquei assim, gente, como que uma pessoa consegue ficar 30 dias longe da esposa, 10 dias longe da esposa, e não querer falar com a esposa, não querer ver uma videochamada, um trem assim, sabe? Inclusive, uma das vezes que eu queria ligar pra ele, eu perguntei, posso te ligar e tal? Ele, daqui a pouco. Agora não. Aí eu perguntei, o que você tá fazendo? E ele respondeu que tava deitado, jogando no celular. Ai, gente, eu tô rindo porque, cara, o que eu tinha na cabeça? Aí eu... Amiga. Não quero falar com você não, tô deitado jogando no celular. É aquela frase da super vulgar, né? Mona, esse cara te odeia. Tipo assim, ele vai pro Brasil, fica dias e dias lá e não fala com a mulher. Não fala. Ela não existe. Ai, amiga, não dá pra defender esse homem, não. Fiquei assim, não vou mais pedir, na minha cabeça fiquei assim, não vou mais pedir pra ligar pra ele, quer saber? O que eu estou fazendo nesse relacionamento? Ele não sente minha falta, gente. Então,
vou meter o pé mesmo. Já tava voltando tudo ao normal, e aí eu parei de falar que tava com saudade, parei de tentar ligar, parei de tudo, e falei assim, vou esperar ele tomar a iniciativa de querer ligar pra mim e tal. Não aconteceu, isso foi quando a gente tava há 10 dias separado, tipo assim, 10 dias que ele tava no Brasil e tal. Não sei se eu fui corneada aqui, pra pessoa não sentir falta da esposa, de querer conversar com a esposa, coisa assim. Não sei, gente, o que aconteceu aqui. Eu tomei a decisão de vez, definitiva, falei assim, sem chance de retorno, quando ele tava aqui, nesse período. E aí ele chegou lá, eu fui buscar ele no aeroporto de metrô, porque eu não dirijo, né, mas eu fui de metrô até o aeroporto pra buscar ele. Busquei, né, no caso acompanhei, e assim que a gente chegou em casa, minhas coisas já estavam no outro quarto de novo. Mona, por que você foi acompanhar ele, amiga? Você já tinha certeza que você ia separar? Por que você foi buscar ele no aeroporto? Não ia 5 minutos te buscar? Meu Deus, você já queria terminar. Amiga. Parado, e não íamos continuar com o casamento mesmo, porque eu via que eu sofria mais do que ficava feliz. E não é assim, né? Tipo, todo relacionamento a gente passa por momentos tristes, né? Todo relacionamento a gente passa por momentos alegres. Eu tava uma situação meio paia. Aí ele falou que eu tirei o chão dele, que ele não esperava isso, que ele estava vindo de uma viagem super feliz, super alegre. Eu falei, que bom que você estava feliz, que você estava alegre. Eu não estava, porque eu estava aqui sofrendo 30 dias sem o meu marido. Sem o meu marido querer falar comigo, sem o meu marido querer conversar comigo, me dando bom dia, boa noite, pra mim não faz sentido. Ele entendeu o meu lado, concordou comigo, falou, nossa, realmente eu vacilei e tal, me pediu desculpa. Eu falei, eu te perdoo, mas eu não quero continuar casado com você, e tudo certo. Aí a gente seguiu a vida separados, porém morando na mesma casa. O que não foi uma ideia muito boa, e eu conto pra vocês no outro vídeo. Pois é, não foi uma ideia muito boa. Acho que é engraçado, né? Putz, vacilei, mandei mal, hein? Pô, mandei malzão. Realmente, assim. Porque não é sobre o cara não poder viajar sozinho e tal, passar 30 dias longe. É sobre ele ignorar a existência da mulher, mano. É isso, ela não existia pra ele. Ele preferia ficar deitado jogando no celular do que falar com ela 5 minutos que seja numa chamada de vídeo. Nada está tão ruim que não possa piorar. Num outro vídeo, eu falei sobre o banheiro, mas eu não expliquei a situação do banheiro, porque eu começo um assunto, penso em outra coisa, desvio, vou falando outras milhares de coisas. O que acontecia com o banheiro, gente? Eu trabalhava escala 6x1. Ele trabalhava escala 5x2. Então ele tinha o sábado e o domingo de folga. Eu, no caso, durante a semana, eu tentava manter a casa em ordem e fazia a comida. No meu único dia de folga, eu queria fazer 2 coisas, dormir e passear. E ainda assim, fazia comida para a janta dele. A única coisa que ele exigia que eu fizesse era lavar o banheiro. Só que aqui no Brasil, eu lavo um banheiro em 30 minutos. Na casa em que a gente morava, isso não era possível porque, primeiro, não tinha aquela mangueirinha do lado do vaso. Segundo, não tinha ralo. Então, eu tinha que jogar água no chão, esfregar e depois ir secando com o pano. Meu Deus, como é que você lava um banheiro sem ralo? Impossível. Morava tipo 1h30, 2 horas pra lavar o banheiro. Nossa, Ariel, é só 1h30, 2 horas, custava nada. Gente, custava 1h30, 2 horas da minha folga, do único dia de folga que eu tinha. Então, assim, eu passava pano, lavava o vaso por dentro, sabe, com o negocinho e tal, botava aquele negocinho de cheiro, mas eu não lavava o banheiro. Então, em quase todas as minhas folgas, a gente brigava por causa do banheiro. Porque eu falava com ele, você tem 2 dias de folga, eu tenho um só. Pega um dia seu de folga e lava a droga do banheiro. Eu já mantenho a casa arrumada durante a semana e faço a comida. Você não pode lavar o banheiro na sua folga? E ele não tinha uma resposta coerente pra isso. Ele só falava, não, porque é você que tem que lavar. Pós-divórcio, eu descobri que muita coisa que ele reclamava de mim, ele não reclamava pra mim. Tipo, quando algo incomodava ele, ele não vinha em mim conversar comigo. Ele ia na mãe dele. Então, por exemplo, essa situação do banheiro, eu acho que é uma situação que ele não arredou o pé, porque ele provavelmente foi na mãe dele e a mãe dele falou que era função da esposa fazer isso. Só que a mãe dele não trabalha. Quer dizer, não trabalha fora, trabalha em casa. Ela é dona de casa. E eu sempre falei pra ele, se quiser que eu seja dona de casa, eu posso ser. Mas você tem que bancar tudo. Como ele não queria bancar e eu tinha que trabalhar fora, vale ressaltar, gente, também, que eu nunca namorei, tipo, um cara super escroto, igual... Eu tô contando as coisas ruins que ele fez, mas ele fazia coisas de boas também. Ai, Ariel, você está tentando defender o cara. Eu já entendi a parte do caráter, já concordo com vocês, me convenceram. Mas, por exemplo,
quando a gente namorava, eu morava em Rio das Ostras e tinha vezes que eu simplesmente queria ir na praia de Arraial do Cabo, que quem é da região aí sabe que é longe. E ele me levava. Se eu falasse assim, poxa, amanhã eu queria muito ir em Arraial do Cabo. Ok, não tinha discussão, não tinha briga. Simplesmente no dia seguinte a gente acordava cedo e ia pra Arraial do Cabo. Tem gente que tá achando que eu sou uma otária, você não viu os sinais e não sei o quê. Gente, não teve sinais. Não teve sinais, tá? No namoro, não teve sinais. Teve sinal sim, porque você falou que o maior sinal que você percebeu no namoro foi que ele queria que você fosse a mãe dele. Tanto que ele ia reclamar pra mãezinha dele que reforçava o discurso de que é a mulher que tem que limpar o banheiro. Ai, o patriarcado. Parte 4 ou 5, nem sei mais. Pra mim, esse ponto foi, sinceramente, 90% da decisão. Eu sei que pra muita gente, no primeiro ponto, já tinha metido o pé. Eu, aos 18 anos, fui no ginecologista pra ver se estava tudo certo aqui e não estava. Eu tenho ovário policístico, tá tudo bem, um monte de gente tem e consegue ter filho na mesma. Achei que ia ser fácil gravar esse vídeo, mas eu tô vendo que eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Então, antes de eu entrar num relacionamento, eu explico sobre o ovário policístico e tal, e falo que há a possibilidade de ter uma certa dificuldade em procriar. O tratamento indicado pelo meu ginecologista era anticoncepcional. Eu tentei 3 diferentes e tive reações alérgicas aos 3. O médico que me deu o diagnóstico, ele falou assim, isso aqui é o seu ovário. O normal é o quê? Um ovário assim, ter manchinhas de... E essas manchinhas é o policístico. O seu, ele tem uma manchinha clara. Essa é a parte saudável. Ele está todo tomado pelo policístico. Ou seja, você acredita em Deus porque é pra você engravidar só por um milagre. O que pra mim tá tudo bem porque eu acredito no Deus de milagres. E aí eu explico exatamente isso antes de eu entrar no relacionamento. Ele falou que tudo bem, que tava tranquilo, que ele não ligava pra ser pai ou não. Só que quando a gente começou a namorar, ele tinha 27 anos. E aí, quando chegou ali pros 30, depois de casado, uns 31 mais ou menos, ele vendo os amigos dele tendo filhos e tal, eu acho que bateu muito à vontade. Mas desde que a gente casou, a gente nunca se preveniu. Sempre foi, tipo, seja feita a vontade de Deus. Só que ali no finalzinho de 2020, começou a querer muito ser pai. Logo, começou uma cobrança muito grande em cima de mim. Queria que eu fizesse um tratamento hormonal. Eu quero muito ser mãe. Então eu falei, tudo bem, eu faço. Mesmo eu sabendo que tive reações alérgicas à anticoncepcional, eu faço. Porém, eu preciso que você faça uma contagem, né, antes pra eu ter certeza de que o problema sou eu. E a resposta era, não, eu não vou fazer, porque nós sabemos que o problema está em você. Eu amo. Eu amo. Acho legal, assim, ela ter essa preocupação, né, de falar pra pessoa que ela pode ter um pouco mais de dificuldade de engravidar e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, o cara não tem problema nenhum, né? O alecrim dourado não tem problema nenhum. Nós sabemos que o problema é você mesma já disse. Manipulador! Já foi diagnosticada com ovário policístico. Então, trata o ovário policístico e aí, se não der certo depois, eu faço o exame de contagem. Isso me estressou muito, porque é muito mais fácil você ir lá e fazer um exame do que eu ficar injetando hormônios no meu corpo. Nem sei se era necessário. E assim, gente, nas primeiras conversas que tivemos, eu estava conversando desse jeito, igual eu tô falando com vocês agora. Mas depois de um tempo, eu só desisti, eu ouvia falando e ficava, cara, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Essas conversas, no caso, começaram antes daquela situação do carro. Por isso que quando chegou naquele ponto, tipo assim, eu acho que já estávamos nos desgastando por conta desse assunto. E aí, quando começou a ter aquela atitude, aí eu comecei a pensar no divórcio. Nossa, Ariel, você demorou muito ainda a pensar em divórcio. Sabe por que eu não demorei? No caso, na minha cabeça, o tempo que eu demorei não foi tão longo, porque, gente, eu também não sou perfeita. A linguagem de amor dele é prestação de serviço. A minha é toque físico e palavras de afirmação. Não estou passando pano pra ele, mas não quero que vocês pensem que eu tô me colocando num lugar de santa e ele de demônio. Assim como ele não estava suprindo as minhas necessidades, eu não estava suprindo as dele. Quais eram as necessidades dele? Sim, ele queria uma empregada, uma mãe, e eu não conseguia ser. Ah, mas não era sua obrigação e tal. Também acho. Também acho que não era minha obrigação, também acho que não justifica as atitudes dele. Mas também vejo que tinha coisas que eu podia fazer, que eu fui parando de fazer de raiva, entendeu? Porque ele tava me tratando daquele jeito, então eu fui parando também. Como ele se sentia amado? Se eu fizesse uma torta, se eu fizesse um prato que ele gostava muito. Como ele se sentia amado? Se eu fosse a mãe dele. Se ele chegasse em casa e a casa estivesse cheirando a desinfetante. Como essas coisas não aconteciam, ele passou a me chamar de preguiçosa.
Sim, gente, a pessoa que trabalhava 10 horas por dia, chegava em casa e fazia a janta dele, era preguiçosa. Porque assim também, nos dias que eu não tinha vontade de fazer nada, que eu tava muito cansada, eu não fazia nada. Tipo assim, fazia só a comida, lavava a louça. Não fazia mais nada. Não passava um pano, não varria, não fazia nada. Porque pra mim, fazer a comida já era muito. Terminamos e continuamos morando na mesma casa. Foi um término amigável. Segundo, eu deixei bem claro que não ia ter chance de retorno. Não adianta qualquer coisa que fizesse. Tipo assim, nem se esforça, porque não vai ter retorno. E aí a gente ficou de boas, moramos juntos por mais um ano. Ana, mais um ano morando junto com o ex, depois de tudo isso, puta que... Na mesma casa. De vez em quando tinha umas recaídas, porque não adianta, gente. Você fica na mesma casa. Quem é mulher entende que tem uma época do mês que a gente fica com fogo no firicutinho do caramba. Eu vim pro Brasil sozinha. Gente, esse ano morando juntos, sendo amigos, foi incrível. A gente ficou super de boa. A gente contava tudo um pro outro. Então, tipo assim, quando ele saía com alguém, ele me contava. Quando eu saía com alguém, eu contava pra ele. Eu achei que ele seria uma pessoa que eu levaria como amigo pro resto da vida, até ele arrumar uma amiga. E aí agora eu não sei se eu conto a história do jeito que ela é contada pelo lado de lá, ou se eu conto a história do jeito que eu acho que aconteceu. Amiga, conta o jeito que você acha que aconteceu, que deve ser muito mais interessante. Tem partes desse final que eu não posso expor. Logo, eu vou resumir o que aconteceu agora pro resto da história, somente as coisas que envolvem a mim diretamente. Então eu vou pular o pedaço que envolve duas pessoas. Por que eu vou pular Amiga, pô! pedaço que envolve duas pessoas? Por que eu vou pular esse pedaço? Primeiro, porque não me envolve diretamente. E segundo, porque não tem como eu provar nada. O que aconteceu? A gente continuou morando sozinhas. Ficamos super, ultra, mega amigos, gente. Ele, como eu falei que ele é uma pessoa boa com os outros, é porque a gente ficou amigo mesmo. E ele era maravilhoso. Ele me levava pra sair. Tipo, a gente começou a tomar café da manhã fora. Todo domingo numa padaria que eu amava. Ele pagava a conta ou a gente dividia. Então, tipo, coisas que não estavam acontecendo com a gente casado, começaram a acontecer com a gente sendo amigo. Se alguma coisa na casa o incomodava, ele começou a fazer. Joguei isso na cara dele. Voltei? Não. Então, assim, o banheiro começou a ser lavado por ele. Se alguma coisa tava empoeirada lá no alto, tinha uma teia de aranha lá no canto, coisas comuns que ele reclamava, ele começou a limpar. Por quê? Porque ele vê a mulher que está ao lado dele como mãe, como empregada. Então, a partir do momento que não tem uma mulher ao lado dele, ele percebe que ele tem que fazer as coisas. Mas a partir do momento que você decide voltar com ele, você se torna empregada de novo. E aí, depois de, bastante tempo que a gente estava separado, ele conheceu uma pessoa como amiga e tal. E aí eu vim pro Brasil pra passar um mês aqui. Acho que menos de um mês, não lembro. E voltei pro Brasil com essa pessoa morando na minha casa junto com ele. Ela corrigiu que ela voltou pra Portugal, que ela falou Brasil, mas ela voltou pra Portugal e aí essa pessoa tava morando na casa lá junto com ele. Ele me informou antes, ele me perguntou antes, eu falei que tava tudo bem, se ela não se importava. Gente, se ela não se importava, quem sou eu pra me importar? Tipo assim, eu que terminei, amor, já não quero mais. Quem quer, que pegue, entendeu? Ela não se importava até me conhecer. Quando ela me conheceu, ela ficou com um ciúme maluco, proibiu ele de falar comigo. Como que você sabe, Ariel? Ele veio falar comigo, porque eu cheguei lá, conheci ela, conversei com ela, achei super gente boa, trocamos uma ideia e tal. Então, assim, na minha frente foi uma princesa e depois ele falou comigo, ela não tinha ciúme, vendo as fotos, vídeos e tal, mas pessoalmente ela começou a ter muito ciúme depois que te viu. E aí, proibiu ele de falar comigo. Então, ele falou, na frente dela, não vou falar com você, e pelas costas ele falava na mesma. Só que, gente, eu não topava com ele, porque nossos horários não batiam. Tipo assim, nossos horários não batiam. Eu tava em casa, só que eu tava fazendo muita live, então eu virava à noite fazendo live e dormia no horário em que ele chegava, entendeu? Então eu quase não via ele mesmo. Mesmo assim, aparentemente a minha presença começou a incomodar muito a ponto da pessoa entrar em contato com a minha mãe. E tipo assim, começou a fazer um inferninho desnecessário. Eu não sou de briga, eu quero mais que se lasque todo mundo e voltei pro Brasil. Comprei minha passagem, informei um mês antes que eu ia voltar pro Brasil e voltei. Ele só informou a ela que eu ia vir na semana da minha viagem, o que causou um probleminha entre os dois, porque ela quis impedir ele de dar meu calção, mas ele deu meu calção assim mesmo. Gente, e aí ela voltou pro Brasil
saiu de Portugal, do sonho dela lá, porque uma outra mana na história se envolveu com isso e ela teve que voltar. Que engraçado, né? Minha querida, o que você acha disso tudo? Agora ela tá no Brasil, ela tá lá vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela e terminou o relacionamento. Que bom, né, amiga? Que bom que você conseguiu sair dessa, né? Espero que você fique bem, Ariel. Espero que você encontre um amor novamente e que você consiga se sentir amada e respeitada e vivendo um amor de parceria, de companheirismo, que é o que você merece, minha querida. Tá certo? O que você achou dessa história toda? Se você chegou até aqui, comente telhado, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.